porque tem pesquisa Poder Data que traz hoje novos recortes. Um deles é a comparação entre os governos de Lula e de Jair Bolsonaro. E isso tudo é acompanhado, portanto, pela pesquisa. 41% dos entrevistados consideram o governo do presidente Lula melhor do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 37% afirmam que o atual governo é pior. Outros 21% avaliam as duas administrações como iguais e 1% não soube responder. O Poder Data também perguntou o que os eleitores acham da atuação da primeira-dama, Janja da Silva, no governo. 52% dos que conhecem Janja desaprovam a participação dela no governo Lula. 31% disseram que aprovam, 17% não souberam responder. Matheus Teixeira, volta para cá, eu sei que você já tomou seu cafezinho aí rápido. Pesquisa traz números bem interessantes, ó. Aqui vamos fazer um brinde. De manhã cafezinho, à noite a gente descansa aí em casa, toma outras coisas. Matheus, temos aí desaprovação de Janja no governo, é o que traz bastante atenção para a gente aqui ao analisar essa pesquisa, porque Janja, desde que Lula voltou a ser presidente, ela tem um papel, né? Ela participa de eventos. Quando a gente acompanha agendas do presidente aqui em São Paulo, por exemplo, na maioria das vezes a primeira-dama está presente, ela tem um relacionamento muito bom, principalmente com as mulheres nos eventos em que ela participa, só que essa pesquisa traz um ponto não muito favorável à atuação dela com o Lula. Exatamente, Estevão, mostra aí essa reprovação, né? Uma maioria de reprovação, ao mesmo tempo que reflete um pouco a polarização do país, né? A gente sabe que mesmo se o presidente Lula vier a vencer as eleições, ou mesmo o que aponta as pesquisas é que ele vai ter uma margem pequena ali, chega a 52%, 53% dos votos contra 47%, 48% do adversário, ou vice-versa. Ali agora a reprovação de Janja passa dos 50%, portanto extrapola um pouco o eleitorado bolsonarista, não tem como criar uma narrativa de que apenas a direita e apenas os adversários do Lula, do presidente Lula, desaprovam ela, mas não é uma margem tão grande. O que chama atenção, né, Estevão, é esse fenômeno recente aí, que agora as primeiras-damas ganharam uma visibilidade política e uma atuação política muito forte. A gente viveu 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth Cardoso era uma primeira-dama atuante, era conhecida perante a sociedade, mas não tanto quanto Michele Bolsonaro e quanto Janja da Silva. O próprio presidente Lula, quando foi presidente nos 2 primeiros mandatos, a primeira-dama era Marisa Letícia, os petistas tinham um carinho muito grande por ela, diziam que ela tinha costurado a primeira bandeira do PT, mas ela não estava tão presente assim nos palcos, nos comícios, quanto Janja da Silva. E essa exposição de Janja acabou gerando também, aparentemente, também uma questão ruim perante a sociedade, porque a desaprovação, segundo o Poder Data, é maior do que a aprovação. Mas, como você bem disse, Estevão, ela acaba ajudando o presidente Lula, a avaliação da campanha, que ela ajuda, de certa maneira, perante o eleitorado feminino. Ela tem um discurso feminista muito forte, tem um discurso de proteção das mulheres. O próprio presidente Lula, quando lançou no mês passado um grande programa de combate à violência contra a mulher, afirmou que era uma insistência da sua esposa esse programa, portanto ela atua muito politicamente, tem relação com deputados, com senadores, era já do Partido dos Trabalhadores antes mesmo de começar a ter uma relação com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a pesquisa mostra que toda essa exposição também trouxe um fator negativo, né, Estevão? Toda certeza, e a pesquisa traz isso e deve ser também um impacto que pode ser visto nessa campanha eleitoral que nós vamos encontrar, porque a presença de Janja ao lado do presidente Lula pode trazer um público feminino bastante expressivo, mas por outro lado pode até acabar trazendo consequências para a imagem do presidente, né, Matheus? Perfeito, Estevão. A pesquisa aponta isso, mas não há nenhum indicativo nos bastidores da campanha do presidente Lula de que ela vá perder protagonismo. Pelo contrário, ela deve se manter ali firme e muito próxima ao presidente Lula, participando
dos principais atos de campanha e não há nenhuma previsão, portanto, de que essa pesquisa altere de alguma maneira a estratégia do presidente Lula e a estratégia da pré-campanha de explorar a imagem da primeira-dama Janja da Silva, justamente também por se tratar de uma pessoa mais jovem que o presidente Lula, que chega na campanha com 80 anos, portanto ela também, na avaliação ali da pré-campanha, ajuda a rejuvenescer a imagem do presidente e também tenta, nesse esforço de trazer o público feminino. Portanto, tem os dois lados. Essa pesquisa aponta uma reprovação, mas, como eu disse, é uma reprovação apertada ali e que reflete um pouco a polarização e extrapola um pouco o eleitorado da direita, o que pode causar uma preocupação na pré-campanha do presidente Lula, mas todas as conversas que a gente tem ali com pessoas que ajudam o chefe do executivo a bolar as estratégias de campanha, ninguém afirma que há algum projeto de tentar esconder ou de tentar deixá-la em segundo plano. Pelo contrário, ela deve manter o protagonismo que teve ao longo desses 3 anos e meio de mandato presidencial. Matheus Teixeira, obrigado até aqui. Essa pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.